Em 1945, o Exército Vermelho entrou em Berlim em 21 de abril, enquanto os aliados ocidentais avançavam na frente. A Alemanha fracassou na Batalha do Bulge e seu exército estava em desordem. Enquanto isso, Hitler permanecia em Berlim, seguro em seu Führerbunker, sob a chancelaria do Reich. Foi construído a mais de 8 metros de profundidade para resistir aos bombardeios dos aliados. O bunker tinha 18 cômodos e era protegido por portas de aço e um grupo de guardas leais da SS. Mas era um espaço escuro e claustrofóbico, com até 50 pessoas vivendo no subsolo no final da guerra. Em 1º de maio, com o Exército Vermelho quase vitorioso, o general Hans Krebs tentou se render aos soviéticos. Ele tinha sido um dos generais no bunker e, quando se encontrou com os soviéticos, explicou que Hitler agora estava morto. Quando os soviéticos tomaram a chancelaria do Reich em 2 de maio de 1945, encontraram o bunker abandonado. Os que restaram tentaram fugir ou estavam mortos. Os soviéticos passaram a investigar o que realmente ocorreu com Hitler. Eles sabiam que vários aviões tinham voado para Berlim semanas antes da queda da cidade. Muitos não acreditavam que Hitler havia permanecido em Berlim. Eles suspeitavam que ele poderia ter escapado. No entanto, eles souberam que, do lado de fora dos jardins da chancelaria, vários nazistas haviam sido enterrados em um cemitério improvisado e então começaram a vasculhar essa área. Enquanto isso, no caso dos aliados ocidentais, logo chegou a notícia de que Hitler estava morto, conforme relatado pelo Marechal Zhukov. Por algum motivo, Zhukov logo mudou sua versão da história. Ele afirmou que o corpo de Hitler não foi encontrado e sugeriu que ele poderia ter fugido de Berlim de avião. Stalin, então, passou a divulgar ele mesmo a narrativa de que Hitler havia escapado para a Noruega de avião e de lá fugido para a Argentina ou Espanha. A história pareceu plausível, pois muitos nazistas já haviam feito isso. O infame Dr. Mengele, que realizou experimentos cruéis em prisioneiros em Auschwitz, foi um dos milhares de nazistas que fugiram para a Argentina. Mas essa não era a única teoria dos soviéticos. Stalin, mais tarde, afirmaria que, em vez da Argentina, Hitler, na verdade, havia fugido para o Japão. Em resposta a essa confusão, a inteligência britânica encarregou um oficial chamado Hugh Trevor Roper de descobrir o que realmente havia acontecido com Hitler. Trevor Roper entrevistou oficiais nazistas e funcionários presentes no bunker nos últimos dias de Hitler. Com sua pesquisa, Trevor Roper reconstruiu o que acreditava ter ocorrido, resultando no livro Os Últimos Dias de Hitler. Essa narrativa se tornaria o padrão, aceita por décadas. A linha do tempo de Trevor Roper seria a seguinte: Hitler estava no bunker desde janeiro de 1945, usando-o como quarto e comando. Mesmo com o exército alemão recuando e Berlim sob bombardeio soviético, Hitler ainda acreditava na vitória. Ele achava que podia juntar um exército para salvar Berlim. Quando o exército que Hitler acreditava existir não apareceu para salvar Berlim, ele entrou em fúria chorosa. A guerra estava perdida. Hitler sabia do destino de Benito Mussolini, ditador fascista da Itália. Ele viu como Mussolini foi capturado, humilhado e brutalmente assassinado. O corpo de Mussolini foi mutilado além do reconhecimento, e ele foi pendurado para que todos vissem. Mesmo com os soviéticos se aproximando, Hitler estava determinado a não ter o mesmo destino. Eva Braun, namorada de longa data de Hitler, também optou por ficar no bunker e morrer com ele. Hitler ficou solteiro durante seu governo na Alemanha, mas na noite de 28 de abril de 1945, ele e Braun se casaram. A cerimônia foi breve, com Joseph Goebbels e Martin Bormann como testemunhas. Ela foi guiada por um oficial local, enquanto o Exército Vermelho disparava projéteis de artilharia. No dia seguinte, Hitler ditou seu testamento pessoal e político final. Em 30 de abril, por volta das 14h30,
Hitler e sua esposa se despediram da equipe restante no bunker. Depois, entraram nos aposentos de Hitler com cápsulas de cianeto. Instantes depois, ouviu-se um tiro vindo do quarto. Após alguns instantes, o criado de Hitler, Heinz Linger, entrou no quarto. Lá, ele encontrou Hitler e Braun mortos. Linger havia recebido instruções de Hitler para garantir que seu corpo fosse queimado e não caísse nas mãos dos soviéticos. Os corpos foram levados para o jardim da chancelaria do Reich, mas com apenas uma pequena quantidade de gasolina, a cremação inicial foi incompleta. Mais material foi jogado sobre os corpos em chamas, espalhando o fogo e queimando-os até ficarem irreconhecíveis. Os restos mortais foram enterrados em uma cratera de artilharia e cobertos com terra. Esse relato serviria de base para os aliados ocidentais, mas sem corpo seria difícil ter certeza. Como resultado, esforços foram feitos para investigar alegações soviéticas com agências de inteligência ocidentais monitorando possíveis aparições do Führer. Havia uma pista notável, relacionada a rumores sobre a aparente descoberta da mandíbula de Hitler, desenterrada pelos soviéticos. A inteligência americana conseguiu entrevistar um homem chamado Dr. Hugo Blaschke, o dentista pessoal de Hitler. Ele disse aos americanos que soube que sua assistente, Cat Heusermann, examinou a mandíbula para os soviéticos e a identificou como de Hitler. Isso se baseava na quantidade e localização das dentaduras e pontes de Hitler usadas pelo mau estado de seus dentes, mas os soviéticos não confirmaram a existência de tal mandíbula e acabou que Cat Heusermann havia sido presa e encarcerada pelos soviéticos. Os aliados ocidentais acreditaram que Hitler estava morto após suas investigações, mas as alegações soviéticas e rumores de fuga mantinham dúvidas. Em 1948, foi relatado por um tenente alemão, Arthur F. Mackinson. O relato de Arthur buscava esclarecer o que ocorreu com Hitler. Mackinson disse que recebeu a missão de escoltar Hitler e Braun até a Dinamarca e depois de submarino até a Argentina. Mas havia apenas dois grandes problemas com esse relato em primeira mão. Primeiramente, não havia nenhuma evidência de que tal viagem realmente tivesse acontecido. A inteligência ocidental investigou fugas por submarinos para a Argentina, mas nenhuma coincidiu com sua história. E então, em segundo lugar, e de forma crucial, a pessoa conhecida como Arthur F. Mackinson nem sequer existia. Era só uma história inventada para vender jornais. Mas essa não seria a última mentira sobre o destino de Hitler. A ideia de que Hitler sobreviveu gerou vários golpes e conspirações. Apenas um ano após o fim da guerra, um golpe de fraude postal tomou conta dos Estados Unidos. Por 10 anos, um remetente que se autodenominava Furiano enviou várias cartas detalhando que, na verdade, era Adolf Hitler. Eles alegaram que haviam sobrevivido à guerra, fugido para Kentucky e estavam construindo uma série de fábricas e bases subterrâneas para se preparar para a invasão dos Estados Unidos. Essas cartas prometiam que quem contribuísse financeiramente para a causa teria posição de destaque no novo regime garantida. De forma impressionante, acredita-se que essa fraude arrecadou até $50 mil antes de descobrirem que o responsável era William Henry Johnson, um mineiro e pregador de montanha. Mas ainda haveria mais reviravoltas no destino de Hitler. Nos anos 1960, surgiram novas alegações de que os soviéticos teriam encontrado não só a mandíbula, mas o corpo inteiro queimado de Hitler. Isso seria publicado em 1965 nas memórias de um tradutor soviético que esteve em Berlim no final da guerra. Helena Rejevskaya relatou como recebeu uma caixa de joias com a mandíbula e a dentadura de Hitler. Ela foi encarregada de guardar a mandíbula de Hitler confiada por seu oficial comandante para não se embriagar e perder essa peça vital de evidência.
Helena havia feito parte da equipe que rastreou os dentistas e, em suas memórias publicadas, que de alguma forma passaram pelos sensores soviéticos, ela mencionou que os restos mortais de Hitler também haviam sido desenterrados. Eles estavam irreconhecíveis, por isso o foco era na mandíbula. Mais informações surgiriam em 1968, com a publicação de A Morte de Adolf Hitler, documentos desconhecidos dos arquivos soviéticos, escrito por um jornalista soviético chamado Lev Beiminski. Lev acessou os arquivos e revelou ao mundo as 1945, e acabou que os soviéticos sabiam muito mais do que jamais revelaram. Os soviéticos acharam a mandíbula de Hitler poucos dias após sua morte. Souberam pelo pessoal do bunker, onde Hitler foi queimado e enterrado, e acharam sua mandíbula distinta. Após encontrar a mandíbula, o próximo passo foi a identificação formal. O foco estava em encontrar os registros dentários de Hitler e seu dentista, Dr. Hugo Baschke. Hugo partiu em um dos aviões que fugiam de Berlim e depois foi preso e interrogado pelos americanos. A assistente do dentista, Cat Heiserman, foi encontrada e encarregada de identificar os restos de Hitler e Braun. Tendo conhecimento íntimo do estado dos dentes de Hitler e tendo trabalhado em suas dentaduras, ela foi capaz de desenhar com precisão a posição dos dentes e das dentaduras. Ao ver a mandíbula real, ela imediatamente soube que aquela mandíbula pertencia a Hitler. E para corroborar isso ainda mais, outro dentista, que na verdade construiu a ponte para os dentes de Hitler, confirmou que a mandíbula realmente pertencia a Hitler. No fim de maio de 1945, soviéticos divulgaram laudo de autópsia confirmando a morte de Hitler. Encontraram sua mandíbula, supostos restos mortais queimados e receberam confirmação de altos nazistas sobre sua morte. Espalharam várias conspirações e mentiras, dizendo que Hitler estava vivo e morando na Argentina. Não está exatamente claro por que Stalin promoveria narrativas que ele sabia serem falsas. Uma possível explicação é a paranoia de Stalin, que o impedia de acreditar nas evidências apresentadas. Stalin também pode ter tentado criar confusão no conflito entre os aliados ocidentais e a União Soviética. Isso faria os aliados gastarem recursos tentando descobrir o que ocorreu com Hitler, resultando em operações de inteligência sem sucesso. Seja qual for o motivo, a desinformação soviética alimentou conspirações de que Hitler sobreviveu à guerra. As teorias sobre o destino de Hitler cresceram em 2009, quando arquivos soviéticos permitiram que cientistas ocidentais analisassem um suposto fragmento de seu crânio. O fragmento de crânio foi achado em 1946, após nova investigação soviética sobre o destino de Hitler. O fragmento de crânio foi localizado perto de onde a mandíbula havia sido encontrada e apresentava evidências de uma ferida de bala. Isso parece se encaixar na narrativa de que Hitler também usou uma arma de fogo. Assim como os demais restos mortais de Hitler foram arquivados e mantidos em segredo pelos soviéticos. Mas o fragmento do crânio foi submetido a testes de DNA, e o que eles encontraram deixou os investigadores surpresos. Eles revelaram que o fragmento do crânio era de uma mulher de 40 anos, não de Hitler, que tinha 56. Os soviéticos confundiram ao insistir que o crânio era de Hitler, e quando provaram ser de outra pessoa, isso alimentou conspirações de que ele sobreviveu e forjou a morte. Outra confirmação veio em 2017, quando a mandíbula foi reexaminada. O patologista forense Philippe Chalier comparou a mandíbula com radiografias tiradas da boca de Hitler em 1944 e realizou uma investigação patológica completa. Chalier confirmou em 1945 a identificação de Hitler ao comparar sua disposição dentária única e dentaduras. Os dentes foram analisados ao microscópio e não mostraram sinais de consumo de carne, o que faz sentido, pois Hitler era vegetariano.
Além disso, a presença de um depósito azulado na mandíbula indicaria uma reação entre as dentaduras e o cianeto. No geral, a investigação atingiu um nível aceito por tribunais criminais para determinar a identidade de uma pessoa falecida. Mesmo assim, conspirações sobre a morte e fuga de Hitler persistem até hoje. Existem inúmeros documentários e vídeos disponíveis especulando que Hitler sobreviveu à guerra. Embora seja mais divertido especular que ele sobreviveu, é importante lembrar que isso geralmente não se baseia em fatos históricos, mas sim na melhor história. Frequentemente, essas histórias são apresentadas como a verdade real ou oculta, sendo retratadas como um desafio à narrativa oficial. Para alguns, a ideia de que Hitler estava realmente vivo significava esperança de que ele pudesse ser capturado e levado à justiça. Vale lembrar que muita da conspiração e dúvida sobre o destino de Hitler veio do paranoico Stalin, ansioso por espalhar desinformação no começo da Guerra Fria. Hoje, isso serve só para vender uma história divertida, apesar de imprecisa. Como mencionei, os soviéticos recuperaram o corpo queimado de Hitler. De 1946 a 1970, seu corpo foi secretamente enterrado em uma base militar soviética, em Madsburgo, Alemanha Ocidental. Em 1970, essa instalação soviética, em Madsburgo, estava sendo entregue às autoridades da Alemanha Oriental. Com medo de que descobrissem o local, um chefe da KGB mandou destruir os restos mortais definitivamente. Então, em 4 de abril de 1970, uma equipe da KGB soviética exumou o corpo de Hitler. Nesse momento, seu corpo foi cremado e virou cinzas. Os soviéticos estavam preocupados com qualquer possível ressurgimento nazista e com o local de sepultamento de Hitler se tornando um lugar de adoração para neonazistas. Então as cinzas, junto com o que restou dele, foram espalhadas em um rio, devolvidas à terra de onde ele veio. Obrigado.